Hoje no Tarek Notícias, vacina Sputnik V tem eficácia de 78,6% com apenas uma dose em idosos, aponta estudo preliminar da Argentina. Petrobras lança US$ 1,5 bilhão em títulos no mercado internacional. Senado da Rússia aprova lei para excluir opositores de eleições. STF retoma no dia 23 de junho o julgamento sobre suposta parcialidade de Sérgio Moro e julgamento do ex-presidente Lula. 10 mil voluntários desistem de trabalhar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. A vacina Sputnik V apresentou 78,6% de eficácia para evitar novas infecções da Covid-19 depois da aplicação de apenas uma dose em idosos na província de Buenos Aires, aponta um estudo preliminar divulgado ontem pelo governo argentino. O monitoramento acompanhou mais de 180 mil moradores da capital da Argentina e da região metropolitana entre dezembro do ano passado e março desse ano. Cerca de 40 mil pessoas foram vacinadas com a Sputnik V. Os resultados com a metodologia e dados completos ainda não foram publicados em revista científica. A aplicação de apenas a primeira dose da vacina foi registrada pelo Fundo Russo de Investimento Direto como Sputnik Light, uma forma de acelerar a imunização sem a necessidade de aplicar duas doses e garantir a eficácia da proteção. O estudo argentino foi um primeiro realizado fora da Rússia que acompanhou este regime de aplicação de vacinas em um cenário de mundo real. Um levantamento anterior apontou 79,4% de eficácia nesse formato de aplicação em pacientes russos, de acordo com o fundo. A Sputnik V vem sendo questionada pela Anvisa no Brasil. Uma das suas principais questões é que não deveria haver vírus capazes de se replicar com sua composição e, segundo a Anvisa, os dados das pesquisas mostram que a Sputnik V tem isso. A agência vetou pedidos de importação da vacina russa porque diz que não pode confiar na segurança, eficácia e qualidade do imunizante diante da ausência de informações que foram requisitadas. Amanhã, a Anvisa deve apresentar o parecer sobre novos pedidos de importação do imunizante russo Sputnik V e do indiano Covaxin, ambos para o combate à Covid-19. A Sputnik V usa dois tipos de adenovírus diferentes, um em cada dose que deve ser administrados em uma sequência certa. Esses vírus causam resfriados em humanos e foram modificados em laboratório para carregar as instruções genéticas do novo coronavírus até nossas células. Isso faz com que elas comecem a produzir uma proteína do SARS-CoV-2, disparando o processo que nos deixa imunizados. Esses adenovírus também foram alterados pelos cientistas para não serem capazes de se reproduzir. Se fizerem isso, diz a Anvisa, podem fazer mal à saúde e esse efeito não teria sido investigado. Mas a agência afirma que só um tipo de adenovírus, o que é usado na segunda dose, teria conseguido se replicar de novo. A Sputnik Light usa o primeiro tipo que não teria esse problema, e essa é a principal preocupação da Anvisa com a segurança da vacina russa. A Petrobras realizou ontem a emissão de uma nova série de títulos no mercado internacional com volume total de US$ 1,5 bilhão e vencimento em 10 de junho de 2051 por meio da subsidiária Petrobras Global Finance. A operação indica retorno ao investidor de 5,75% ao ano, com cupom de 5,5% ao ano, segundo disse a Petrobras em comunicado. Segundo o serviço IFR da Refinitiv, a cifra se compara a um alvo inicial da companhia de cerca de 6,25%. Os títulos têm garantia total e incondicional da Petrobras. Em paralelo, a estatal também anunciou o início de uma oferta de recompra de títulos globais da PGF, prevendo utilizar até US$ 2,5 bilhões nas operações. Os recursos da nova emissão, com vencimento em 30 anos, serão usados para financiar essas recompras e, em caso de excesso, para propósitos corporativos diversos, segundo disse a Petrobras em linha com informação divulgada mais cedo pelo IFR. Entre os títulos alvo da oferta de recompra estão Global Notes, com vencimentos entre 2024 e 2050, segundo tabela divulgada no comunicado. A oferta de recompra irá expirar em 8 de junho de 2021. A operação vai ser conduzida pelo BofA Securities, Goldman Sachs, Mufig Securities Americas, Itaú BBA USA Securities, JP Morgan, Santander Investment Securities e a UBS Securities.
O Senado da Rússia aprovou ontem uma lei que na prática proíbe que aliados de Alexei Navalny, o principal opositor do presidente russo Vladimir Putin, possam disputar as eleições. O texto do projeto determina que líderes, apoiadores e membros de entidades extremistas estão proibidos de participar de eleições. A justiça provavelmente vai classificar as organizações de Alexei Navalny como extremistas. A lei foi aprovada por 146 senadores e recebeu um voto contra e uma abstenção. Agora falta apenas a assinatura do presidente Vladimir Putin para que a regra entre em vigor. Os críticos do governo russo afirmam que as autoridades do país estão ampliando a repressão da oposição antes das eleições parlamentares de setembro. A nova lei afeta não apenas os líderes das organizações, como ativistas e dezenas de milhares de pessoas que fazem doações. Os líderes das organizações regionais de Navalny não poderão disputar as eleições parlamentares durante 5 anos. Os membros das organizações e aqueles que ajudaram a financiá-las serão proibidos de apresentar candidaturas durante 3 anos. As autoridades russas toleraram durante anos os grupos de oposição, incluindo o movimento político de Alexei Navalny, mas os críticos do Kremlin dizem que agora Moscou pretende eliminar qualquer vestígio de dissidência. Alexei Navalny, que sobreviveu a um grave envenenamento com um agente neurotóxico de origem russa, cumpre desde fevereiro uma pena de 2 anos e meio de prisão por uma condenação por peculato. O plenário do STF deve retomar no próximo dia 23 o julgamento do recurso contra a decisão da segunda turma que declarou suspeito o ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. O plenário já formou maioria em abril para manter a decisão do colegiado e manter a suspeição de Moro. Faltam ainda, no entanto, os votos do ministro Marco Aurélio Mello e do presidente do STF, Luiz Fux. No momento da interrupção, havia 7 votos pela manutenção da decisão da segunda turma e 2 pela revogação. A data da retomada foi discutida pelos ministros que ainda não votaram para permitir que Marco Aurélio Mello apresente posição antes de sua aposentadoria marcada para o dia 5 de julho. A decisão da segunda turma teve de ser apreciada pelo plenário porque ao anular as condenações de Lula em decisão individual em 8 de março, o ministro Edson Fachin entendeu que não caberia mais debater a suspeição em uma condenação anulada. Mesmo assim, a segunda turma decidiu julgar o pedido em 23 de março. Por 3-2, o colegiado declarou o Moro parcial. Isso gerou um conflito entre a decisão individual do ministro e a decisão da turma, o que fez com que o caso fosse levado para análise do plenário. Com a manutenção pelo plenário da decisão da segunda turma, a suspeição de Moro fica mantida no processo do triplex. Assim, o caso precisa ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal do Distrito Federal, para onde o caso foi enviado. Cerca de 10 mil dos 80 mil voluntários previstos para trabalhar nos Jogos Olímpicos de Tóquio desistiram nos últimos meses, segundo informou o diretor-geral de Tóquio 2020, Toshiro Muto, há 50 dias para a abertura do evento. Segundo Toshiro Muto, a maioria dos voluntários desistiu das Olimpíadas devido a preocupações com o coronavírus. Alguns colaboradores se retiraram por causa do calendário depois que os Jogos foram adiados por um ano ou para protestar contra os comentários sexistas do ex-presidente do evento, Yoshiro Mori, que foi forçado a renunciar em fevereiro e foi substituído por Seiko Hashimoto. Alguns voluntários também podem estar entre os cerca dos 80% dos japoneses que se opõem à realização dos Jogos neste ano, de acordo com pesquisas nacionais. As pesquisas em Tóquio revelaram uma distribuição mais uniforme entre apoiadores e opositores. Muto garantiu que o menor número de voluntários não vai afetar os Jogos. A própria Seiko Hashimoto disse a um jornal esportivo local que estava descartando um novo adiamento e que o cancelamento só ocorreria em circunstâncias catastróficas. Os Jogos Olímpicos estavam programados para 2020, mas foram adiados por um ano devido à pandemia. As Olimpíadas estão previstas para ser disputadas de 23 de julho a 8 de agosto. Hoje, os organizadores vão informar novos detalhes sobre as cerimônias de medalhas. Devido a uma quarta onda de infecções, Tóquio e outros 9 departamentos permanecerão em estado de emergência de saúde até um mês antes dos Jogos. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia. Valeu, tchau!